Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos, do PAN. Senhora Presidente, Senhores Secretários, Senhores Vereadores, colegas deputados, Senhores Trabalhadores da Câmara, imprensa, cidadãos. Modos de mobilidade suave. A mobilidade é um dos principais desafios da cidade de Lisboa. Como sabemos, é ela a principal causa de poluição, tanto atmosférica como sonora na cidade, que hoje se encontram em muitos locais de Lisboa a níveis acima dos permitidos por lei. É também nas deslocações diárias que os habitantes da cidade gastam uma parte significativa do seu tempo e recursos financeiros. Assim, compreende-se o enorme impacto direto e indireto que a mobilidade tem na qualidade de vida dos lisboetas. Apesar dos avanços que têm sido feitos, existe ainda muito a melhorar na qualidade da mobilidade em Lisboa. Os transportes públicos afetam positivamente a economia das cidades, assim como a sua agregação física. Isto tem implicações na gestão e política de transportes de uma cidade, em particular no que respeita à avaliação do custo-benefício da melhoria dos transportes públicos. Citando o professor José Manuel Viegas, atualmente o transporte público não tem só o papel de fazer deslocar pessoas entre os dois pontos A e B, mas também de ser o grande motor das cidades modernas. Em várias cidades da Europa existem exemplos que vão no sentido do incentivo da utilização de transporte público, destacando-se o caso de Tallinn, capital da Estónia, que tornou gratuita a sua utilização. É desejo do PAN que a autarquia tenha, no futuro, maior influência sobre os transportes públicos e possa tomar medidas para aumentar a sua qualidade e tornar o seu preço mais atrativo, incentivando desta forma a sua utilização. Aproveitamos, por isso, para saudar os esforços que este Executivo tem feito nesse sentido, através do Presidente António Costa. Os modos suaves como a bicicleta não são utilizados em Lisboa tanto como seria desejável, tendo em conta as suas inúmeras vantagens. Destacam-se naturalmente a menor poluição e a menor ocupação do espaço público, mas existem ainda vantagens para a saúde, pois este veículo permite combater o sedentarismo que está muito presente na nossa sociedade. Apesar dos benefícios que este modo de transporte tem para a cidade em geral e para os cidadãos, ainda não são dadas aos seus utilizadores condições de segurança e conforto semelhantes às de outros modos de transporte. Muitas vezes são cometidos erros de implementação de medidas e infraestruturas de mobilidade ciclável, facto o qual várias associações e profissionais de mobilidade têm chamado a atenção. Ainda recentemente, por exemplo, no seguimento da aprovação da nossa proposta para a circulação de bicicletas, um munícipe escreveu-nos uma carta alertando precisamente para isto. Claramente, o incentivo à utilização da bicicleta em Lisboa passa pela existência de um plano integrado que tenha uma abordagem integrada para evitar estes erros e encontrar soluções que permitam tornar a utilização da bicicleta num modo de transporte ao mesmo nível da importância dos restantes modos, como o rodoviário, ferroviário e pedonal. Consideramos que a política de mobilidade em Lisboa deve ser mais ambiciosa no desincentivo ao uso do automóvel particular, cuja utilização exagerada tantos efeitos negativos tem na cidade. São, por isso, preocupantes as notícias que têm dado conta da criação de mais lugares de estacionamento em Lisboa, através da construção de novos parques. Embora a exploração de parques de estacionamento possa ser lucrativa, estas infraestruturas tornam mais fácil e aumentam a utilização do automóvel na cidade, trazendo custos que, de uma forma ou outra, acabarão por ser pagos pelo município, pelo país e pelos cidadãos. Na opinião do PAN, as políticas de mobilidade em Lisboa devem incentivar ainda mais fortemente a utilização de modos de mobilidade suave e transportes públicos. Só assim conseguiremos conciliar uma mobilidade eficiente com uma cidade limpa e agradável, boa para viver, trabalhar e visitar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa lembra como é que funciona este modelo das declarações políticas. Cada grupo municipal tem 8 minutos para a intervenção inicial, limite máximo. Segue-se um período de 10 minutos, hoje, excepcionalmente 10 minutos, para cada grupo municipal e o conjunto de independentes fazerem perguntas ou intervenções a quem acabou de falar e, caso haja perguntas ou intervenções sobre quem acabou de falar, o deputado que faz a intervenção política tem mais 4 minutos para responder. A mesa dispõe de 10 minutos ao longo de todo o debate para intervir quando entender. Neste momento, a mesa pergunta se alguém quer fazer perguntas ao Sr. Deputado Miguel Santos.
A mesa não registra pedidos de palavra para fazer perguntas ao Sr. Deputado Miguel Santos, do PAN, pelo que também não haverá lugar. Peço desculpa. Há um pedido de palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos? Eu não tinha registado isso. Muito obrigada. Então, a mesa vai dar a palavra. O Sr. Deputado Carlos Silva Santos pode, do seu lugar, tem a fazer perguntas ao Sr. Deputado Miguel Santos, do PAN, que depois poderá responder. Pedi então a vossa atenção. Sr. Deputado Carlos Silva Santos, faz favor. Era só para, além de saudar naturalmente esta preocupação com o uso da bicicleta e as suas preocupações não só ecologistas e também de saúde pública, é de dar aqui uma nuance e uma pergunta também para o Sr. Deputado, que isto tem a ver até com 1.5 da sua recomendação sobre esta matéria, que é uma questão que também já foi discutida no último dia e que nós levantámos a questão, que é as bicicletas poderem usar espaços terceiros, pondo em risco o próprio, neste caso era da altura, era o trânsito dos buses, e agora a ideia que pode ou não existir de que as bicicletas venham usar espaço habitualmente reservado aos automóveis. Digamos até diminuindo a velocidade dos automóveis naturalmente. Isto é uma questão que eu gostava de colocar, porque esta questão das bicicletas em segurança implica claramente, segundo a nossa opinião, que tenham espaço reservado, que haja circuitos organizados, que incluam a reserva da bicicleta no intervalo em que não está a ser usada, se vai para o transporte, se vai para o trabalho, se não houver condições de armazenamento ou de parque de bicicletas, quer dizer, não é possível deixar uma bicicleta porque ela, digamos que tem possibilidade de desaparecer rapidamente. Por isso, eu gostava de ouvir o Sr. Deputado, tem sobre esta preocupação, sobre a questão concreta de as bicicletas poderem usar espaços privativos dos automóveis, que já que discutimos na outra sessão, foi o espaço privativo dos buses e que nós fomos contra. Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Segunda Secretária. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS. É também para fazer questões, para colocar questões ao Sr. Deputado Miguel Santos. Enfim, também um pouco na sequência da intervenção anterior, parece que de facto há uma oportunidade que se abre com a aprovação de alterações significativas ao Código da Estrada. E eu penso que partilhamos, em parte, votaremos favoravelmente a resolução apresentada pelo PAN, precisamente porque temos uma visão distinta quanto ao que deve ser o papel das bicicletas no quadro de uma cidade. E a ideia de que há zonas privativas aos automóveis, como se referia anteriormente, é que parece ser a ideia errada. Ou seja, nós construímos uma cidade vocacionada para a circulação automóvel e esquecemos que, efetivamente, não só por variedíssimas razões, mas fundamentalmente por razões ecológicas, por razões de sustentabilidade, a bicicleta deve ser encarada como um meio de transporte e não como um meio de lazer e, portanto, não nos parece de todo criticável, antes pelo contrário, é de saudar a porta que se abre com a alteração ao Código de Estrada, não só para a utilização das faixas bus, mas fundamentalmente também para a criação de zonas mistas. E era mais quanto a este aspecto que gostaria também de obter 2 ou 3 ideias. De facto, podermos potenciar ao nível da cidade, não só projetos que já estão em curso, como as zonas de abrandamento de velocidade, as zonas 30, por exemplo, são um bom exemplo disso mesmo, procuram um fim em primeira linha, que é a maior segurança para os peões, mas também, simultaneamente, criam condições para o aparecimento de novas zonas para a utilização de bicicletas. E aproveitava para fazer a ligação a um aspecto que também vem referido aqui na resolução, que é precisamente o facto de haver zonas da cidade em que a ligação entre ciclovias não ser fácil e, em alguns casos, é mesmo impossível. Dou o exemplo do Lumiar. Recentemente descobrimos uma azinhaga escondida por trás da Alameda das Linhas Torres, que está ali a pedir uma ciclovia e que, felizmente, permite desbloquear um caminho para ligar a zona dos museus até à Quinta das Conchas. Mas, de facto, é discussão difícil e muitas zonas da cidade não estão desenhadas para ter uma ciclovia. E, portanto, de facto, este caminho da convivência entre a bicicleta e o automóvel e o peão, já agora, que também tem direitos, parece-nos um caminho particularmente relevante e de saudar. A outra nota, muito breve, tem a ver com o estacionamento, também foi referida parcialmente, em que era interessante, pelo menos, podermos ponderar e eventualmente também recomendar à Câmara a ideia de termos uma uniformização dos modelos de estacionamento de bicicletas. Ou seja, ao longo de
muitos anos foram-se criando modelos espalhados pela cidade fora, têm bastante diversidade, uns são eficientes, outros nem tanto, porque não permitem efetivamente um estacionamento adequado das bicicletas, e eu penso que era também um aspecto que enriquece o trabalho que aqui nos apresentam, de podermos, juntas de freguesia, Câmara Municipal e a própria Assembleia Municipal, arranjarmos mecanismos que sejam uniformes e que também tenham qualidade, e para isso também ouçamos as associações representativas que nos têm dado bons contributos sobre isto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais pedidos de palavra sobre a intervenção do Sr. Deputado Miguel Santos, que tem agora a palavra, o microfone, ao Sr. Deputado Miguel Santos para responder às questões que foram colocadas pelo PCP e pelo PS. Eu agradeço as perguntas que me foram dirigidas. Em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Carlos Silva Santos, queria lhe dizer que temos preocupações relativamente a um início de convivência novo entre as bicicletas e os automóveis e os autocarros. Acreditamos que esse é um percurso que vai ter que ser feito. Hoje em dia, à luz do novo Código da Estrada, já não existem zonas privativas para automóveis, a não ser nas autoestradas. Serão as únicas zonas privativas para automóveis e, portanto, o caminho vai ser mesmo da convivência. Que os automóveis vão ter que se habituar a conviver com as bicicletas e vice-versa, eu creio que é um facto inelutável. Não existe possibilidade de duplicarmos todas as vias para ciclovias e, portanto, a única forma que existe realista de haver mobilidade ciclável é utilizar um misto, um híbrido de vias cicláveis e vias normais, que agora serão vias mistas. Acreditamos que no caso dos corredores bus há coisas que são mais ou menos evidentes que devem merecer, quando a Câmara fizer digamos, a sinalização para as várias vias e para os vários corredores bus, são mais ou menos previsíveis e terá que ser feito um estudo aturado. Outras, provavelmente, nós não conseguiremos prever e terão que ser feitas a posteriori. Agora, acredito que quer os ciclistas, quer os motoristas amadores, quer os profissionais, como sejam os trabalhadores da Carris, os taxistas, etc., vão todos ter que fazer um esforço muito grande e ter uma abertura muito grande, portanto, relativamente uns aos outros. E os ciclistas vão ter que se habituar um pouco a conviver com o Código da Estrada, o que às vezes numa avaliação superficial que nós vemos no meio da rua, eles parecem às vezes desconhecer. E, portanto, tem que ser feito um esforço mútuo de compreensão para que isto possa funcionar sem grandes problemas. Relativamente à questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Pedro Alves, nós acreditamos que tem que se fazer um esforço, por exemplo, ao nível dos parques de estacionamento, para também terem a integração de parques de bicicletas e, eventualmente, carregamento de bicicletas futuramente para bicicletas elétricas. Portanto, creio que aquilo que já existe feito, por exemplo, em termos de PDM, deverá ser divulgado de uma forma mais eficaz e temos que dar conhecimento aos cidadãos das ciclovias que já existem, aquelas que estão previstas, e tentar fazer disto um modo integrado que possa responder a todas as necessidades. Não sei se me esqueci de alguma coisa. Creio que será tudo, então. Muito obrigada, Sr. Deputado. Ok, obrigado. Agora sim estamos em condições de entrar na parte das votações. Vou relembrar o que está presente para ser votado. Foram apresentadas 4 moções, das quais uma não é propriamente uma moção, mas sim uma recomendação, que era a moção número 3, e, portanto, temos a moção número 1 do PAN, a moção número 2 do Bloco de Esquerda e a moção número 4 do PCP. Em alguns sítios ela aparece numerada como número 3, mas o número dela é o número 4. Já vou identificá-las uma a uma. E depois temos 5 recomendações e mais uma sexta, que era a moção do PSD, que passou a recomendação. Volto a lembrar
para os senhores deputados e para os seus serviços que consideramos recomendações, documentos que se dirigem à Câmara, seja qual for o verbo que utilizam no texto, se é exigir ou recomendar ou pedir ou o que seja, e consideramos moções, textos que se dirigem a entidades externas. É importante isto porque as recomendações têm um escrutínio maior desta Assembleia. Nas recomendações, nós estamos a recomendar à Câmara e, portanto, temos o dever de verificar se a Câmara depois cumpriu ou não. Quanto às moções, são declarações políticas que depois são enviadas às entidades e não temos o mesmo escrutínio. E, portanto, peço para terem isto em conta, que está escrito no regimento e nem sempre tem vindo devidamente qualificado pela vossa parte. Vamos entrar então nas moções. A primeira moção, apresentada pelo Grupo Municipal do Partido pelos Animais e pela Natureza, para a urgente aprovação da proposta de classificação como conjunto de edifícios do Hospital Miguel Bombarda da Colina Santana, mas no concreto no texto é de vários edifícios do Hospital Miguel Bombarda e não do Hospital Miguel Bombarda no seu todo. É isso que está no texto da moção. A mesa vai pôr à votação a moção número 1, apresentada pelo PAN. Alguma interpelação? A moção número 1 vai ser posta à votação. Votos contra? Votos contra do Partido Socialista, do PSD. Votos de abstenção do CDS-PP. Votos favoráveis dos restantes deputados. A moção foi rejeitada. Portanto, vamos passar e há uma declaração de voto pedida pelo Partido Socialista. Querem-na fazer agora? Querem-na fazer agora. Microfone à senhora deputada Rita Neves, na primeira fila, para uma declaração de voto sobre a moção número 1. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito telegraficamente, queríamos deixar registado nesta sessão que temos duas razões essenciais para o voto contra nesta moção. A primeira é que as preocupações expressas nos considerandos da moção se prendem com o estado de conservação dos imóveis e a sua progressiva degradação. Ora, o estado atual dos imóveis, como verificado no local pela Comissão de Acompanhamento da Colina de Santana, comprova, uma vez que já há 2 elementos classificados no local, que não é a classificação o método mais eficiente para garantir o estado de conservação. E isto é assim, porque na verdade o Governo não cumpre as suas obrigações de conservação dos imóveis classificados, aliás, não cumpre o dever de conservação dos seus imóveis, ponto. Segundo ponto, desconhecemos, na verdade, o conteúdo da petição referida no ponto deliberativo 1. Tanto quanto ao PS diz respeito, esta moção não nos foi distribuída, portanto não podemos necessariamente, por consequência, votar a favor de tal coisa. Contudo, entendemos, e apenas uma declaração sintética no fim, que sim, que se deve progressivamente e continuamente lutar pela conservação deste conjunto de edifícios e melhor seria que esta Assembleia Municipal se debruçasse numa moção que deliberasse no sentido de pedir à Câmara que insistisse junto do Governo ou nós próprios também fizéssemos uma moção que de facto pedisse que o Governo interviesse naquilo que já devia ter feito anteriormente, que é intervir num imóvel que é seu. É só. Muito obrigada, Sra. Deputada. A recomendação número 2 tem algumas retificações que eu não mandei distribuir porque já me chegaram tarde à mesa e, portanto, são retificações feitas durante a sessão, por entendimento entre deputados independentes e o Sr. Deputado do PAN, e eu vou passar a enunciá-las e peço a vossa atenção. Ela tem 5 pontos deliberativos. O ponto número 1 mantém-se sem alterações. O ponto número 2 mantém-se sem alterações. O ponto número 3, em vez da elaboração do plano de mobilidade ciclável, a redação passa a ser a seguinte: dê seguimento às propostas de desenvolvimento da mobilidade ciclável constantes do PDM e da estratégia de mobilidade definida para a cidade de Lisboa. É esta a redação que substitui o que lá estava. O que lá estava era a elaboração de um plano de mobilidade ciclável, etc, etc. E aqui se pede, dê seguimento às propostas de desenvolvimento da mobilidade ciclável constantes do PDM e da estratégia de mobilidade definida para a cidade de Lisboa. Depois, no ponto número 4, há também alterações, portanto, onde estava a referência inclua também no plano de mobilidade ciclável a identificação de alternativas, passa a ser promova soluções alternativas para a rede de vias cicláveis, pois o resto é igual. E é acrescentado no fim, onde estava uma referência permitindo uma melhor partilha das vias de circulação entre as bicicletas e os restantes veículos, é acrescentado tal como já ocorre nas zonas 30.
Portanto, há uma substituição no princípio, um aditamento no fim. E o último ponto, que falava novamente do plano de mobilidade ciclável, passa a ser: os serviços municipais com competência na mobilidade promovam uma reanálise técnica das ciclovias atualmente já implementadas. Penso que, se estas retificações são bem interpretadas para a mesa, o título da recomendação também tem que ser alterado, porque já não é por um plano de mobilidade ciclável, é por melhorias da mobilidade ciclável, qualquer coisa assim, porque a referência ao plano de mobilidade ciclável desaparece das recomendações. Se eu bem entendi aquilo que chegou à mesa. Se é assim, isso está claro para todos, o Partido Socialista pediu votação por pontos e, portanto, antes da votação, como houve estas alterações que não foram... Não foi? Não. Então, o Partido Comunista Português tinha pedido a votação separada do ponto número 5. Basta isto, o resto podem ser em conjunto? Então, a mesa vai pôr à votação, com as alterações que agora enunciei, os pontos 1, 2, 3 e 4 da recomendação 2.34, apresentada pelo PAN. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Abstenções. Quem se abstém, não há abstenções. Desculpa, a abstenção do MPT. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Estão aprovadas por maioria os 4 primeiros pontos, com a nova redação enunciada pela mesa. O último ponto, cuja redação eu vou relembrar: os serviços municipais com competência na mobilidade promovam a reanálise técnica das ciclovias atualmente já implementadas. Com esta redação vai ser agora posta à votação. Ponto número 5. O ponto 3 foi alterado. O ponto 4 passou a ser: promova soluções alternativas. Eu penso que desaparece isto aqui, não ficou bem numerado. É que o ponto 4 que foi aprovado pelos senhores deputados foi a redação que eu li. E, portanto, aqui assim, tanto quanto eu me percebi, esta redação substitui os pontos 4 e 5. Melhor é votarmos novamente o ponto 4 para não ficarem dúvidas sobre a votação. Havia uma referência nos pontos, o ponto 4 dizia: o plano de mobilidade ciclável a desenvolver considera uma fase diagnóstica tal. Isso desapareceu e passou a ser: promova soluções alternativas para a rede de vias cicláveis definidas no PDM, para a rede de vias cicláveis definidas, quando, por questões técnicas, financeiras ou técnicas, não for possível a implementação de ciclovias, estas alternativas poderão passar por trajetos ou tal. Portanto, houve aqui uma junção dos pontos 4 e 5 e a mesa não identificou isso corretamente. Entendem que deve ser votado novamente este ponto? Então, eu vou pôr novamente à votação. Houve uma junção dos pontos 4 e 5. E o ponto 6, e era o ponto 5 que os senhores pretendiam ser votados separadamente. Ele foi junto com o ponto 4, numa redação que, portanto, nós votámos em conjunto os pontos 1, 2, 3 e 4, vamos isolar novamente o ponto 4, uma vez que houve dúvidas sobre aquilo que foi exatamente votado, e a mesa vai novamente explicitar o que é o atual ponto 4 da proposta. A proposta já só tem 5 pontos e não 6, foi isso que não ficou claro, e eu peço desculpa, foi erro meu. A proposta tem 5 pontos e não 6, o ponto 4 junta os anteriores pontos 4 e 5, com a seguinte redação que eu vou passar a ler: promova soluções alternativas para a rede de vias cicláveis definidas, quando por questões financeiras ou técnicas não for possível a sua implementação. Essas alternativas poderão passar por trajetos onde se promova uma velocidade reduzida do trânsito automóvel, permitindo uma melhor partilha das vias de circulação entre as bicicletas e os restantes veículos, tal como já ocorre nas zonas 30. Isto foi a junção, a redação conjunta que se ficou. Vamos pôr à votação esta versão do ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenções do MPT, do PCP e do PEV. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. É aprovada esta redação do ponto 4, com prejuízo da indicação dada pela mesa há pouco, que já teria sido aprovado, é agora aprovado sim, com esta votação que agora acabamos de fazer. E o novo ponto 5 substitui o ponto 6 da proposta, onde estava, o que lá estava no anterior ponto 6, passa a ser o ponto 5, e é: os serviços municipais com competência na mobilidade promovam a reanálise técnica das ciclovias atualmente já implementadas. Vamos pôr à votação este ponto 5. Votos contra? Votos de abstenção do MPT. Está aprovado com uma abstenção e passamos adiante. A moção 2
Barra 34, está aprovada por maioria com as retificações que a mesa indicou.